Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao grupo da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina. Meu nome é Lano, sirvo como presbítero nesta igreja. E neste canal, além das nossas programações dominicais, semanalmente nós postamos aqui alguns vídeos fazendo resumos sobre alguns livros. Nós temos trabalhado o livro do puritano Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. E nós temos trabalhado dentro desses artifícios um grupo de artifício de que diz respeito a como Satanás ele tenta colocar em xeque, em dúvida, a nossa salvação, a nossa santidade, como ele tenta enviar tristeza aos nossos corações. E nós chegamos agora no artifício, dentro dessa parte, desse grupo de artifícios, no artifício de número 5. Todo crente, ele possui um conflito interno. O conflito é quando uma parte de você quer dizer sim ao pecado e a outra parte quer dizer não. E em alguns momentos da nossa vida, esse conflito ele vai se tornando intenso. Muitas vezes nós estamos nos degladiando dentro de nós mesmos, com vontades contrárias. E nesse momento, Satanás ele tenta nos fazer acreditar que justamente porque nós vivenciamos esse conflito interno, nossas almas são hipócritas e profanas. Muitas vezes Satanás ele tenta levantar dúvida nas nossas mentes, dizendo como que sussurrasse aos nossos ouvidos: um verdadeiro crente não estaria lutando contra este pecado. Um verdadeiro crente não estaria se degladiando para fazer ou não, desejar ou não, praticar determinado pecado. Mas na verdade nós vamos ver que isso é uma mentira. Satanás é o pai da mentira. E Satanás ele tenta sussurrar nos ouvidos dos crentes, a fim de que eles se entristeçam, a fim de que eles percam a confiança em seu Salvador. Ele tenta sussurrar essa mentira. Dizer que esse conflito interno com o qual cada crente sincero luta é um conflito que, na verdade, demonstra que ele não é um verdadeiro crente. E isso é uma mentira. E é uma mentira por 6 razões. Vamos ver cada uma dessas razões. A primeira razão é que a estrutura de uma alma convertida é uma estrutura contra o pecado. Paulo escreve em Romanos capítulo 7, versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Perceba que o crente, a estrutura da alma dele é contra o pecado. A alma do crente, ela não se deleita no pecado, ela se entristece com o pecado. Essa é a situação do apóstolo Paulo, que mesmo anos após ter encontrado com Jesus Cristo, ter sido convertido pela graça de Deus, ele continua escrevendo, dizendo: eu luto constantemente contra mim mesmo, de tal modo que o bem que eu prefiro, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então, o crente ele tem uma estrutura voltada contra o pecado. Agostinho dizia: Senhor, livra-me do homem mau, eu mesmo. O crente ele tem a noção de que a sua velha natureza precisa ser, dia após dia, mortificada. A segunda razão
é que um cristão, ele luta contra o pecado de um modo geral. Um cristão, ele luta com todo tipo de pecado. O salmista, no Salmo 119, versículo 104, diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. A palavra no hebraico para detesto traz uma ideia muito mais profunda do que um simples detestar, como é traduzido. A ideia de um ódio mortal. O salmista está dizendo: eu odeio todo o caminho de falsidade. E é assim que o homem santo faz. Um crente, ele combate todo tipo de pecado, porque ele sabe que todo tipo de pecado atinge a santidade de Deus. E se atinge a sua santidade, a santidade de Deus atinge a sua própria felicidade. O pecado atinge a glória de Deus, e se atinge a glória de Deus, também vai atingir o conforto e a paz da alma do crente. Já o homem ímpio não. O homem ímpio, ele odeia o pecado de uma maneira parcial. No sentido em que, para determinados pecados, ele franze a testa. Mas para outros pecados, ele abre o sorriso. O homem ímpio, ele ataca determinados pecados enquanto acaricia outros. O homem ímpio, ele detesta determinados pecados porque são contra a lei da natureza e da sociedade, e não por serem contra a lei de Deus. O homem ímpio, ele odeia a fofoca desde que ele venha sendo alvo da fofoca. O homem ímpio muitas vezes odeia o roubo, principalmente quando ele é roubado. Mas o homem crente, ele odeia o pecado de um modo geral. Ele não tem pecados prediletos. Ele odeia todo e qualquer tipo de pecado. Por isso que ele vive um conflito dentro de si mesmo. O conflito, e essa é a terceira razão, o conflito interno que existe em um santo contra o pecado se dá porque esse santo ama a Deus. O conflito interno que existe dentro dos verdadeiros crentes é porque eles sabem que se eles abrigarem o pecado em seus corações, eles perderão a doçura da comunhão com Deus, perderão as bênçãos celestiais, eles farão com que o Espírito Santo se entristeça, porque eles são a habitação do Espírito Santo. Eles lembram do sangue de Cristo, eles lembram do sacrifício de Cristo, e isso faz com que eles lutem constantemente contra o pecado que há em seu interior. A quarta razão é que o conflito interno nos santos é constante. Um cristão, ele vive lutando e morre lutando, ele permanece lutando com as armas espirituais dadas pelo nosso Senhor contra o pecado. É constante o conflito, a guerra contra o pecado não se acabará nesta vida. Já o homem ímpio, ele é um pêndulo, que ele vai do ódio ao amor ao pecado constantemente. Já o conflito nos crentes é uma constante. A quinta razão é que o conflito presente nos santos faz parte envolve todas as suas faculdades. Enquanto o ímpio ele tem a vontade de pecar e a sua consciência o condena, no crente todas as faculdades dele atentam contra o pecado. Então no crente,
Ele luta constantemente com a vontade de pecar e a vontade de não pecar habitam no mesmo homem. Há um conflito entre a velha natureza e a nova natureza dada em Cristo Jesus. Enquanto o desejo do homem impera para o pecado e a sua consciência o condena, no crente, a consciência e a vontade é contra o pecado. Então há um conflito interno. E a sexta e última razão pela qual, quando Satanás tenta sussurrar em nossos ouvidos que o conflito que nós vivenciamos dentro de nós mesmos é uma prova de nós não sermos salvos, a sexta razão pela qual isso é uma mentira é que esse conflito que nós vivenciamos é o conflito mais abençoado, mais bem-sucedido e mais perseverante que existe. O santo ele está lutando habitualmente contra o pecado. Ele está nas trincheiras da sua própria vida contra o pecado e ele ganha terreno contra o pecado. E ele clama por Cristo. Ele clama pelo Espírito Santo. E Cristo ajuda ao santo a colocar em cativeiro os pecados que antes o escravizaram. Já o pecado na vida de um perverso, ele ganha terreno. Ele fica cada vez mais forte. O coração do perverso ele é constantemente encorajado no caminho do pecado. Já na vida do crente, o pecado, nesta vida, ele nunca será totalmente morto. Mas o pecado, ele é cada dia mais mortificado. Ele é ferido. Ele é derrubado. E o crente tem sempre as suas armaduras a postos. A mortificação do pecado na vida do crente é um ato contínuo. Diariamente ele professa a morte contra o pecado. Ele não guarda o pecado em um cômodo na sua vida. Ele não tolera o pecado, por isso que ele vive em conflito. Muitas vezes nós vivemos conflitos assim, aonde questionamos a nossa própria salvação. Muitas vezes nós questionamos: será que um verdadeiro crente agiria desta maneira, teria esses pensamentos? E muitas vezes você se incomoda. Muitas vezes você pensa que não passa de um hipócrita. Senhor, como eu posso te adorar se muitas vezes no meu corpo há desejos tão profanos? Mas a grande questão é que se isso te incomoda, se isso muitas vezes te preocupa, te faz perder o sono, é justamente uma evidência de que o conflito, esta guerra santa que há na vida de todo homem, como dizia John Bunyan, inclusive recomendo a leitura desse livro, A Guerra Santa. Há sempre essa guerra e nossos inimigos são Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Muitas vezes perdemos batalhas, mas jamais perderemos a guerra, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Que Deus nos ajude na batalha contra o pecado.